Mateus capítulo 3, eu vou estar lendo do verso 1 ao 13. Hoje eu começo uma nova série. Essa série eu dei o título para ela de Recortes da Vida de Jesus. Ou seja, eu vou fazer alguns recortes na vida de Jesus, porque não dá para a gente trabalhar tudo aqui no domingo à noite. Então será uma série com vários temas ligados à trajetória e a vida e ministério de Jesus. Então vou chamar Recortes da Vida de Jesus. E a primeira hoje é sobre o precursor de Jesus, João Batista. Vamos ver o texto. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelo de cabelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. Seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem aquele mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Posso ouvir amém? Queria pedir que você fechasse os teus olhos. Quero pedir ao pastor Júnior que ore por nós, para que Deus nos abençoe. Graças a Deus, Pai, obrigado. Obrigado, Deus, por esse Espírito, Deus, para ter uma palavra na mão de você. Seja uma palavra de Deus nos nossos corações. Resolve, console, edifica-nos, ó Deus, através das sagradas escrituras que é a tua palavra. Ó Deus, que nessa noite sejamos a tua terra, Pai. Os nossos ouvidos, Deus, esteja abrindo a tua palavra ministrada. E o nosso coração não se impureza que nós queremos. Por isso, ó Deus, nós te damos graça. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se sentar. Queridos irmãos, como eu disse, o título da minha pregação hoje é João Batista, o precursor de Jesus. Essa é a primeira mensagem da série Recortes da Vida de Jesus. Meu objetivo é mostrar que, como João Batista, nossa missão é preparar o caminho para Cristo. Como João Batista, nossa missão é preparar o caminho para Cristo. João Batista teve um nascimento também sobrenatural, miraculoso. Isabel não podia ter filhos e era estéril. Mas num belo dia, o sacerdote Zacarias, esposo dela, foi escolhido por sorte. Eles faziam um sorteio entre os sacerdotes, porque havia um revezamento de sacerdotes. E aquele sacerdote escolhido do dia era o que entrava no templo para oferecer holocaustos, os sacrifícios e assim por diante. E naquele dia, a sorte caiu no Zacarias, e ele entrou. E quando ele estava lá fazendo suas orações, ele viu um anjo, ficou com medo, assustado. O que esse anjo quer dizer? O que esse anjo quer falar? Mas o anjo falou: olha, não fique com medo, eu estou aqui para trazer uma notícia para você. Sua esposa vai ficar grávida e vai dar à luz um filho. E ele, obviamente já velho, a esposa estéril, falou: mas como, né? Como isso é possível? Ele falou: ela vai dar à luz um filho.
E porque você duvidou, né? Você, a partir de hoje, até o nascimento da criança, vai ficar mudo, sem poder falar. E ele sai de lá desse jeito, obviamente, todas as pessoas ficam assustadas, e de fato ela engravida, e quando estava então, então ela concebe o menino, né? A criança, João Batista, mas a criança não tinha nome, né? E aí, no 8º dia, quando foi circuncidar, perguntaram qual o nome dele. Vamos colocar Zacarias, o nome do pai. E a mãe, então, falou, não, vamos colocar Zacarias, vamos colocar João mesmo. Mas ninguém nunca pôs esse nome. Vai colocar João? Vai ser João. Então vamos perguntar ao pai. Como o pai estava mudo e não podia falar, ele pediu alguma coisa para escrever. E ele escreveu João. E ali, a partir daquele momento, João Batista começou a falar e todos perceberam ali o milagre de Deus e começaram a perceber que aquela criança tinha algo diferente. E de fato aquela criança tinha, porque a missão daquela criança era exatamente preparar o caminho do Messias. E o texto que nós lemos começa assim: naqueles dias surgiu João Batista. Que dias? Dias difíceis, dias de muita corrupção. Os fariseus estavam vivendo uma vida dupla, tinham uma boa teologia, pregavam corretamente, tinha uma boa ortodoxia, mas tinha uma péssima ortopraxia, ou traduzindo para o português, tinha uma péssima prática. Havia uma dicotomia entre a doutrina e a ética dos fariseus. Se tornaram corruptos. Eles estavam vivendo uma vida que desagradava a Deus. Por outro lado, estavam os saduceus, que eram mais aristocratas do que religiosos. Os saduceus não acreditavam na imortalidade da alma. Os saduceus não acreditavam em anjos. Os saduceus tinham uma dificuldade, relativizavam o Antigo Testamento, só aceitava basicamente a Torá, não acreditava na ressurreição dos mortos. Então, esse grupo religioso chamado fariseus e saduceus vivia o pior momento, que é aquele momento que João Batista nasceu. Por outro lado, politicamente, nós temos a figura de Herodes o Grande, corrupto, que já tinha casado cerca de 10 vezes, e que inclusive agora estava com a esposa do irmão, vivendo em pecado, vivendo de maneira errada. Por isso o texto começa assim: naqueles dias. Que dias? Dias difíceis. Que dias? Dias de incredulidade. Que dias? Dias de corrupção. Que dias? Dias de religião falsa. Que dias? Nesses dias de crise espiritual, política, religiosa, é que aparece João Batista no deserto da Judéia, pregando a palavra de Deus. Ele foi chamado para isso, para ser o precursor do Messias. Aquele que faria o link entre o Antigo e o Novo Testamento. Aquele que iria dizer para o mundo que as profecias do Antigo Testamento se cumpriram. Ou melhor, está próximo a se cumprir na pessoa de Jesus. Ele é aquele que tinha a responsabilidade de ser o porta-voz da chegada do Messias. Segundo os estudiosos, já havia 400 anos que Deus não falava, chamados os anos do silêncio. Antigamente, nas nossas Bíblias, entre o Antigo e o Novo Testamento, existiam algumas páginas em branco. Algumas até colocavam 4 páginas em branco, simbolizando 400 anos de silêncio. João Batista chega para quebrar o silêncio. Deus escolhe João Batista para romper o silêncio e dizer para as nações, para as pessoas, da chegada do Messias. E a minha pergunta é exatamente simples e objetiva: quem foi João Batista? Se ele é o precursor do Messias, quem foi João Batista? Eu quero trabalhar com vocês 4 aspectos. E eu vou me focar em Mateus. Como eu disse, eu vou falar sobre recortes da vida de Jesus, esqueci de falar isso. E o texto básico é o Evangelho de Mateus.
Não vou correr para os outros evangelhos, vou pegar uma fonte aqui e outra ali dos outros evangelhos, mas a base dessa série será toda ela o evangelho de Mateus. Então, o meu alvo é responder basicamente a partir do texto lido e não a partir das narrativas de Marcos, de Lucas e de João, embora vou citar algumas. Quem foi João Batista? Primeiro, alguém que tinha consciência de quem ele era. Quem foi João Batista? Alguém que tinha consciência plena de quem ele era. Vocês vão ver aqui no próprio versículo 3, este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, vós que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Ele tinha consciência de que ele não era o Messias, mas o precursor do Messias. Ele tinha consciência de que não era ele aquele que viria para redimir Israel, para remir os pecados do povo. Ele tinha consciência de que não era ele aquele que salvaria a humanidade. Ele é apenas o precursor do Messias. Alguns momentos parece que as pessoas queriam identificá-lo ao Messias. Em alguns momentos, algumas pessoas queriam associar a figura do Messias. Por exemplo, Evangelho de João, capítulo 1, versos 19 e 20, diz assim: este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes levitas para lhe perguntar quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Porque esta era a dúvida levantada. Esta era a dúvida na cabeça deles. Será ele o Messias? É este aquele que veio? Como também existia a dúvida, e João vai mostrar isso, de que ele seria o próprio Elias. O Elias voltou. O Elias está entre nós. Mas ele nega veementemente que ele era o Messias. Ele nega veementemente que ele era o próprio Elias. Ele vai dizer aí no Evangelho de João, capítulo 1. Pelo contrário, eu sou aquele que aponta para o Messias. Eu sou aquele que mostra o Messias. Evangelho de João 1:29, quando Jesus se aproxima, João Batista aponta para ele e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o Cordeiro, eu não sou aquele que vai substituir vocês na cruz, é Ele. Não sou eu, é Ele. Vocês têm que olhar para Ele e não para mim. Eu sou só o dedo. Não olhe para o dedo. Olhe para onde o dedo aponta. Não olhe para o dedo. Olhe para onde o dedo indica. É Ele o Cordeiro de Deus. O Batista tinha consciência de quem ele era. Ele tinha consciência de que não era o Messias, mas apenas o precursor do Messias. Ele era o precursor do Messias e não o próprio Messias. Ele tinha consciência de que ele era aquele que preparava o caminho. Por um lado, ele era o precursor do Messias e não o Messias. Mas eu sou aquele que prepara, eu sou aquele que abre o caminho. Eu sou o trator que vai pela frente, fazendo a rua para que o Messias entre. Era assim na antiguidade. Quando os reis eram anunciados, quando a chegada do rei era anunciada, alguém ia à frente, preparando o caminho do rei. Eu sou aquele que prepara. Eu sou aquele que abre caminho. Eu sou aquele que tira as colinas, que tira as montanhas. Eu sou aquele que tira tudo que atrapalha, para que ele seja visto, para que ele se apresente. João Batista tinha consciência plena de qual era o seu papel. Primeiro ele disse que não era o Messias. Agora ele diz: eu preparo o caminho dele. Essa pessoa que prepara o caminho de Messias precisa conhecer o Messias. João Batista conhecia a teologia do Antigo Testamento. Como Timóteo, lá no capítulo 3 de 2 Timóteo,
Verso 15 diz que desde criança ele conhecia as Sagradas Letras, e João Batista também conhecia as Sagradas Letras. Você vai ver aqui no texto que João Batista, para defender o seu ministério, ele apela a Isaías. Ele vai ao profeta Isaías. Por que ele apela a Isaías? Por que ele cita o profeta Isaías? Porque João Batista conhecia a palavra. Aquele que prepara o caminho do Senhor é aquele que conhece as Escrituras. Aquele que prepara o caminho do Senhor é aquele que sabe que haveria um Messias e que foi profetizado lá em Gênesis 3,15 que esmagaria a cabeça da serpente. Aquele que prepara o caminho do Senhor conhece tudo que diz em Isaías sobre o servo sofredor, sobre aquele que morreria no nosso lugar. Isaías 53. João Batista tinha consciência de quem ele era. Eu não sou o Messias, eu sou o precursor dele. Eu sou aquele que prepara o caminho para ele. Eu sou aquele que abre estrada. João Batista tinha consciência de que o Messias tinha que aparecer e não ele. De que o Messias tinha que crescer e não ele. Por isso, lá em João 3,30 ele disse, é necessário que ele cresça e não eu. Ele tinha consciência de que a glória tem que ser dele. Hoje, nos dias de hoje, as pessoas querem crescer, as pessoas querem aparecer, as pessoas querem colocar uma placa de todo tamanho e divulgar a sua pessoa, e divulgar o nome do seu ministério, e divulgar as suas obras. As pessoas querem fazer uma apologética do seu reino e do seu império, mas João Batista não. João Batista disse, eu quero subir, eu quero desaparecer, eu quero que ele cresça, que ele apareça, que ele manifeste a sua glória e não eu. Ele tinha consciência de que aquele que tem que crescer é ele, não sou eu. Aquele que tem que aparecer é ele e não sou eu. Mas João Batista também tinha consciência dos seus limites. Aquele que sabe quem ele é tem consciência dos seus limites. João Batista vai dizer, queridos irmãos, no verso 11, eu batizo com água. Eu só posso fazer isso. Eu só posso batizar as pessoas no Rio Jordão. Mas quem vai batizar com o Espírito Santo e fogo é ele. Quem vai salvar é ele. Quem vai punir as pessoas é ele. Quem vai separar o joio do trigo é ele. Eu só prego. Eu só batizo com água. Eu só anuncio. Eu tenho consciência dos meus limites. Eu batizo, mas quem transforma é ele. Só ele pode fazer isso. João Batista era essa pessoa que tinha consciência dos seus limites. Hora nenhuma se colocou num patamar para dizer, eu sou quase igual a ele. Hora nenhuma ele disse assim, eu também sou o cara. Não. Eu tenho consciência. Cabe a mim apenas derramar água, levar vocês até o Jordão, batizar vocês. Mas eu não posso fazer mais do que isso. Eu não posso converter vocês. Eu não posso mudar o caráter de vocês. Eu não posso fazer vocês deixarem de ser hipócritas. Eu não posso fazer vocês abandonar a velha vida. Eu não posso fazer vocês abandonar o caminho errado. Eu só posso pregar e batizar. Eu tenho consciência dos meus limites. O Batista tinha consciência de quem ele era. Ele não era o Messias, mas o precursor do Messias. Ele era o que preparava o caminho do Messias. Era aquele que queria que o Messias crescesse, não ele. E era aquele que tinha consciência dos seus limites. 5 coisas. Ele tinha consciência de quem ele era. Mas é uma segunda coisa que eu quero que você saiba sobre João Batista. Em segundo lugar, João Batista não apenas tinha consciência de quem ele era, mas em segundo lugar, quem foi João Batista? Alguém que tinha consciência de como ele deveria viver. Não apenas tinha consciência de quem ele era, um escolhido de Deus, para preparar o caminho do Messias, que tinha suas limitações, que tinha como objetivo o crescimento dele, não o meu, mas ele também tinha consciência de como ele deveria viver. Como eu devo viver? E é interessante porque João Batista vai por um caminho da simplicidade de vida. Vamos colocar alguns pontos aqui.
De que forma João Batista vivia? Primeiro, de maneira simples. Se você olhar aqui o verso 4, as roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura, e seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Isso representa um estilo de vida de pessoas nômades, que viviam no deserto. Era o estilo de vida de pessoas simples, de pessoas pobres. Esse era o estilo de vida. Suas roupas, em primeiro lugar, aqui diz que as roupas dele, que em certo sentido faziam uma ligação dele a Elias, e por isso algumas pessoas o identificou Elias, identificou as roupas deles com Elias, 2 Reis capítulo 1, verso 8, Malaquias capítulo 4, verso 5, então eles identificam esse comportamento, mas as roupas dele era feita primeiro de pelos de camelo, que era um material áspero, resistente, próprio para as regiões do deserto. Pelos de camelo, uma roupa resistente, áspera, própria para a região do deserto. Quem vai vestir essas roupas? Quando a gente vê a parábola do rico e do Lázaro, olha a roupa do rico, olha a roupa do rico. É interessante, eu falei isso aqui, né? Que o grego traz a ideia, quando ele fala que ele usava linho, a ideia no grego era que até as roupas íntimas dele, do rico, era roupa de rico. É isso que dá ideia no grego, diz o J. Carson. As roupas íntimas dele eram de rico. Aqui não. Ele está lá no deserto, usando roupas simples. Ele usava um cinto de couro, provavelmente para segurar as roupas, e o cinto também servia para prender algumas coisas, talvez um recipiente de água, talvez uma faca, porque ele vivia no deserto. Provavelmente, e a gente sabe que é um lugar perigoso, cheio de cobras, e é por isso que ele vai chamar os saduceus e fariseus de raça de víboras, porque provavelmente ele via muitas cobras nas tocas, nas fendas das pedras, ninhos de víboras. E ele tinha que estar preparado, então é provável que no cinto tinha, além de recipiente de água, talvez faca também, até para cortar as coisas, para tirar o mel silvestre de abelhas selvagens. A roupa dele revelava também uma identificação dele com os profetas do Antigo Testamento, em especial Elias. Mas além das roupas, olha a alimentação dele. Aqui diz que ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Alguns estudiosos acreditam que gafanhotos aqui não seja uma referência ao inseto, mas seja uma referência às vagens da alfarrobeira, lembra? Lá do filho pródigo que se alimentava, querendo alimentar das vagens que eram jogadas aos porcos. Então, alguns estudiosos acreditam que é uma referência exatamente a essas vagens, que também foi conhecido na história da igreja como pão de João. Então ele alimentava do pão de João. Mas J. Carson acredita, pelo original grego aqui, da palavra gafanhoto usado aqui, que é acrides, que gafanhoto aqui não se refere a essas vagens de alfarrobeira, mas se refere realmente a insetos, que o próprio gafanhoto, que era uma espécie de gafanhoto também selvagem, que destruía as lavouras, né? Era o chamado gafanhoto do deserto, era um gafanhoto maior, e provavelmente ele comia esses gafanhotos, além também do mel que era tirado daquelas colmeias aonde elas estavam, e provavelmente ao mexer nas colmeias era picado por essas abelhas. Ou seja, não é fácil comer o mel. Quem quer o mel tem que se preparar para as abelhas. Quem quer o mel tem que se preparar para as ferroadas. Mas ele estava ali pegando esses mel e se alimentando dele. Então ele comia o inseto, que era o gafanhoto do deserto, e ele comia também esse mel. Esse era
o estilo de vida dele completamente simples. Roupa simples, comida simples. Mas além disso, além de viver de forma simples, ele também vivia de forma separada. Por que separada? Porque, segundo a tradição, João Batista ele era um nazireu. Embora hora nenhuma o texto vai dizer que ele era um nazireu, mas todos os estudiosos acreditam que quando o Senhor disse que ele teria que se abster do álcool, que ele não comia, por isso que quando vão falar que Jesus era beberrão, João Batista não, porque João Batista não tomava vinho, nem comia pão, comia gafanhotos. Então, ele era um nazireu, sendo um nazireu, ele tinha uma vida separada, porque a raiz do hebraico da palavra nazireu significa consagrado. Era aquela pessoa separada, consagrada, mas diferente de Sansão, que estava o tempo todo quebrando os votos os votos de Nazireu, diferente de Sansão, que estava o tempo todo errando e fugindo. João Batista seguiu fiel, ele era consagrado, não bebia vinho, se fugia das coisas que todo mundo queria para si mesmo, para ter uma vida santa e casta e preparada para o Senhor. Era assim que ele vivia, não só de maneira simples, mas de maneira santa. Não vou botar álcool na minha boca, não vou comer qualquer coisa, não vou cair na glutonaria. Esse era João Batista. E é interessante porque a ideia do nazireu deveria ser a ideia de todo cristão. O cristão tinha que viver uma vida casta, uma vida simples, uma vida sem a bebedeira. Esse deveria ser o padrão do cristão. Mas infelizmente, cada vez mais os cristãos estão perdendo a sua base. Mas além disso, além de ter uma vida simples, além de ter uma vida separada, ele tinha uma vida cheia do Espírito, uma vida ungida. Lucas 1,15 diz assim: pois será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, o que associa ao voto do nazireu, e será cheio do Espírito desde antes do seu nascimento. É interessante, porque no dia que Maria cumprimenta Isabel, e Isabel estava grávida, e Maria estava grávida, diz que o menino João, ele mexeu no ventre de Isabel e ficou cheio do Espírito. João foi cheio do Espírito no ventre da mãe. Você imagina isso? Você imagina ser cheio do Espírito, uma criança cheia do Espírito no ventre de uma mãe? Não está falando de Jesus, estou falando de João Batista. João tinha consciência de como ele tinha que viver, de maneira simples, de maneira separada do mundo e de maneira ungida, guiado pelo Espírito Santo. Que exemplo de vida para nós. Hoje cada vez mais estamos querendo vidas de luxúria, de luxo, pode ser melhor colocado. Não queremos uma vida simples. É engraçado quando a gente lê a história do, provavelmente, maior pregador hoje da nossa geração, John Piper. Diz que John Piper, toda vez que ele aparece nos lugares, está basicamente com o mesmo paletó. Que nem paletó diferente ele compra. Uma vida simples, sem luxo. Todo o dinheiro é dedicado às causas do Senhor. Cada vez mais nós estamos preocupados com essa aparência. Recentemente, alguém estava comentando de uma pregadora pentecostal que ficou muito famosa nas redes sociais. E ela começou a ostentar roupas, bolsas de luxo, depois que ficou famosa e começou a ficar rica. É sempre assim que a gente faz. A gente começa a ter um dinheiro e a gente começa a distanciar, achar que essa seria a vida melhor, sempre no luxo. João Batista tinha consciência de como ele tinha que viver. Uma vida simples, separada e ungida. Mas em terceiro lugar, quem foi João Batista? Alguém que tinha consciência de qual era a sua missão. Qual era a sua missão?
João Batista sabia qual era a sua missão. A missão de João Batista não era exaltar a si mesmo, não era abrir uma igreja e ficar famoso, não é criar um ministério e colocar meu nome lá, Ministério João Batista. A minha missão é simplesmente exaltar a Cristo. É interessante porque quando Jesus envia o Espírito Santo tinha uma missão. Qual era a missão do Espírito Santo na terra? Exaltar a Cristo. O Espírito Santo não veio ao mundo para se exaltar. Ele veio ao mundo para que as pessoas soubessem quem era Jesus. Ele virá e ele vos ensinará todas as coisas, vos lembrará de tudo que eu tenho dito, vos convencerá do pecado, justiça e juízo. O Espírito Santo veio ao mundo não para aparecer, mas para apontar para Cristo e exaltar a Cristo. Muita gente analisa o livro de Atos e diz que o livro de Atos é Atos do Espírito Santo, por causa da presença do Espírito Santo. Mas tinha que ser o Atos de Cristo, porque o Espírito Santo está o tempo todo levando as pessoas a Cristo, apontando elas para Cristo, fazendo elas acreditarem em Cristo, fazendo elas converterem em Cristo. João Batista tinha essa mesma missão. Eu estou aqui para exaltar a Cristo. Eu estou aqui para fazer Cristo crescer. Eu estou aqui para que a mensagem dele apareça. Eu estou aqui para que o nome dele seja exaltado. É interessante, porque na primeira vez que João Batista vê Jesus à margem do Jordão, ele vira para os seus discípulos e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No outro dia, eles viram Jesus passeando lá naquele mesmo lugar, e os discípulos de Jesus olharam e disseram para João: olha lá o Cordeiro voltou. E o que é que os discípulos de João fizeram? Foi atrás de Jesus. Deixaram João Batista e foi atrás de Jesus. João Batista ficou triste? João Batista ficou decepcionado? Não. Eu estou aqui para que ele cresça. Eu estou aqui para falar com vocês sobre ele. Se vocês querem ir atrás dele, vai logo. Eu não estou aqui para fundar uma igreja. Eu não estou aqui para fazer meu império. Eu estou aqui para exaltar ele. E é interessante porque João Batista, ele vai para um lugar mais improvável para que alguém tenha um crescimento. Quem quer popularidade não vai para o deserto. Os irmãos de Jesus disse para ele no capítulo 6 do Evangelho de João: por que você não vai para Jerusalém? Mostra os seus milagres em Jerusalém, mostra o seu poder em Jerusalém, para que eles te reconheçam. Jesus falou para os irmãos dele. Chegou minha hora não, queridos. João Batista vai para o deserto, às margens do Jordão. Que lugar errado para fundar a igreja. Os estudiosos do movimento de crescimento da igreja iam dar pau na filosofia de ministério de João Batista. Ô filho, você quer crescer, não vai para o deserto não, ué. Vai para o centro de Jerusalém, vai para Jericó, que é enorme, vai para Belém, vai para Galileia, vai para Nazaré. O que você vai fazer nas margens do Jordão? É porque eu não tenho tempo não, filho. Minha mensagem só tem um tripé. O tripé da minha mensagem é: o reino está próximo, se arrependa e seja batizado. Só isso que eu vim aqui fazer nesse mundo. Mostrar para vocês que o reino está próximo, Jesus, se arrependa e seja batizado. Então, eu quero que as pessoas cresçam. Então, eu já estou aqui com a piscina na minha frente. Eu vou ficar já perto do Jordão, porque se você se converter, eu já te empurro dentro d'água, eu já te batismo aqui mesmo. Mas a igreja de João Batista cresceu, porque as multidões foram atrás de João Batista. A gente pegar os textos paralelos, vamos ver que multidões estavam o tempo todo atrás de João Batista. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus veio sobre ele. Porque a palavra de Deus estava com ele. Porque a palavra de Deus estava na boca dele. Por isso a multidão ia atrás dele. Nós não podemos mudar o discurso. Nós não podemos mudar a mensagem. Nós não podemos trocar a mensagem.
nós temos que falar sempre de Jesus. Não é o local que vai fazer as pessoas virem, é Jesus. Não é o local que vai fazer as pessoas adentrarem, é a palavra de Deus. Mas nós não queremos entender isso. João Batista tinha uma missão. A missão dele era focada na pessoa de Jesus. A missão nossa como igreja é falar de Jesus. A missão do ministério de louvor dessa igreja é cantar Jesus, é levar as pessoas a acreditar em Jesus. A missão da nossa pregação é apontar para Jesus. A igreja está nesse mundo para mostrar Jesus. Qualquer outra coisa estamos errados. Qualquer outra coisa estamos fugindo da missão e do propósito. João Batista tinha consciência da sua missão. A minha missão é servir Jesus. A minha missão é exaltar Jesus. A minha missão é falar de Jesus. A minha missão é que ele cresça e eu diminua. Embora, eu não posso deixar de frisar isso aqui, embora ele não falava de si mesmo, embora ele não exaltava a si mesmo, embora ele não construía o ministério em torno de si mesmo, não era um ministério personalista. João Batista morre e acaba o ministério. Embora ele falasse só de Jesus, João Batista foi exaltado por Jesus. Ele não se exaltou, mas Jesus exaltou ele. Lá em Mateus 11:11, Lucas 7:28, vai mostrar claramente isso. Diz o seguinte: entre os nascidos de mulher, disse Jesus, ninguém é maior que João Batista. Ninguém é maior que João Batista. Você já imaginou? Jesus falou isso quando ele estava preso. Não tem ninguém igual a ele. Ele não buscou sua glória, não buscou sua exaltação, mas Jesus o exaltou. Embora o maior no reino de Deus é maior do que ele fez questão entre os nascidos de mulher, e aqui ele está querendo, colocando Jesus, João Batista, acima do Moisés, do Abraão, do Davi. Sabe por quê? Porque nenhum deles, nem Moisés, nem Abraão, nem Davi, preparou o caminho do Messias. Só ele. Nenhum deles preparou a chegada do reino. Só ele. E fica uma lição para nós. A gente não tem que buscar a nossa glória. Temos que buscar a glória de Deus. Se Deus quiser nos exaltar entre os homens, que Ele o faça. Não nós. A gente não precisa ficar em busca de likes, curtidas. A gente tem que mostrar Jesus para o mundo. Que Jesus seja curtido. Que Jesus seja seguido. Que a gente seja cancelado. Mas que ele continue sendo ele. Quarto lugar, quem foi João Batista? Alguém que tinha consciência de qual era a sua mensagem. Alguém que tinha consciência de qual era a sua mensagem. Primeiro, alguém que tinha consciência de quem ele era. Segundo, alguém que tinha consciência de como ele devia viver. Terceiro, alguém que tinha consciência de qual era a sua missão. Em quarto lugar, alguém que tinha consciência de qual era a sua mensagem. Primeiro, vamos ver algumas características da mensagem de João Batista. Primeiro, sua fonte. Sua fonte é as Escrituras. Olha o que ele diz aí. Arrependam-se, verso 2. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Ele parte das Escrituras. O verdadeiro pregador, ele tem uma fonte autorizada para pregar. A fonte autorizada do pregador é as Escrituras. João Batista parte de Isaías, parte da revelação. E é interessante porque lá em Isaías, no verso 11, quando ele fala, por exemplo, sobre Espírito Santo e com fogo, ele também está citando Isaías capítulo 4, verso 4. Há uma citação não idêntica, mas algo parecido com Isaías 4:4. Ou seja, João Batista não vai para a beira do Jordão para falar dele, para falar das suas ideias.
para falar das suas filosofias, para falar das suas elucubrações teológicas e filosóficas, não. Eu estou aqui para anunciar Jesus, para pregar a palavra de Deus, para dizer para vocês o que diz a Escritura. Quando Pedro pega a palavra no capítulo 2 de Atos, logo após o Pentecoste, Pedro também lança a mão das Escrituras. Ele vai citar Joel capítulo 2. Este é o pregador, aquele que prega a partir das Escrituras. O púlpito dele tem que ser a palavra de Deus. É ela que me impulsiona, é ela que me guia, é ela que diz o que eu tenho que dizer para as pessoas. Então a mensagem de João Batista tinha uma fonte, as Escrituras Sagradas. Mas a mensagem de João Batista tinha uma forma, o confronto. João Batista pregou confrontadamente. Ele abriu a boca para confrontar o erro, para confrontar o pecado. João Batista não tinha, basicamente, queridos irmãos, outra forma de pregar. Eu estou aqui para dizer que essa geração se corrompeu. Eu estou aqui para dizer que essa geração está desviada. Eu estou aqui para dizer que essa geração abandonou o caminho do Senhor. Eu estou aqui para confrontar a vida de vocês, para confrontar o comportamento de vocês, para confrontar o estilo de vida de vocês, a filosofia de vida de vocês. É sobre isso. Esse é o meu método. Hoje nós queremos pregadores que nos consolem, e passe a mão na nossa cabeça. Nunca me esqueço quando eu li a biografia do Paul Yong-Soo na década de 80, 90. E ele disse que quando ele chegava nos Estados Unidos, que ele era convidado para dar palestra, e ele estava no hotel, aí ele ligava a televisão para ver os programas evangélicos, porque muitos programas evangélicos nos Estados Unidos. E aí colocava num e o pastor estava falando contra o pecado. Botava no outro, o pastor estava desafiando as pessoas ao arrependimento. Botava no outro e as pessoas faziam isso. E ele ia só trocando. Até chegar num pregador que falava coisa boa. Até chegar num chamado Robert Schuller. Robert Schuller foi o pregador que redefiniu o pecado. O que era pecado para o Dr. Robert Schuller? Baixa autoestima. Isso é o pecado. Pecado é a baixa autoestima. A função e o propósito da pregação do Dr. Schuller era elevar a autoestima das pessoas. Ele falou: eu gostei. Esse é o meu pregador. As pessoas querem pregadores que ajude elas a ficarem melhor. Faça com que a segunda-feira seja melhor. Pregadores que diga para elas: você pode, você consegue. Nós não queremos pregador que aponta o dedo para nós e diz: muda de vida. Abandone o seu pecado. Talvez seja por isso que a nossa geração está cada vez mais ficando mais evangélica, mas menos cristã. É diferente. Mais evangélica no sentido de seguimento, menos cristã no sentido de que a ética do cristianismo, o discipulado da Bíblia, não passa na vida dessas pessoas. A forma de pregação de João era o confronto. Qual era o conteúdo da mensagem de João? Sua mensagem mostrava o problema central do ser humano, o pecado. Era isso que João Batista mostrava. Confessando seus pecados, versos 5 e 6. E ele vinha de gente de Jerusalém, de toda a Judéia e toda a região ao redor do Jordão, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Jordão. Verso 2, ele dizia: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. O foco dele era o pecado. Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Por que o foco de João Batista era o pecado? Isaías 59, verso 2 diz: vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus. João tinha consciência de que o pecado separa o homem de Deus. O pecado separou a humanidade de Deus.
João sabia que o problema da sua geração era o pecado. E a raiz do pecado era a incredulidade, não acreditava mais em Cristo, não acreditava mais em Deus, não acreditava mais na palavra de Deus. Então, quando João foi para a beira do Jordão, João bateu no pecado. Percebe? A nossa geração não quer bater no pecado. A nossa geração não quer condenar o pecado. A nossa geração não quer condenar os erros. A mensagem dele tinha um conteúdo. Sua mensagem mostra o problema do pecado. Mas a sua mensagem não apenas mostra o problema do pecado. A sua mensagem mostra também a solução. Jesus, quando ele fala, arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo, o reino dos céus, reino do céu está próximo, ele estava falando de Jesus. Arrependam-se porque está chegando. Arrependam porque Jesus está próximo. Ele está falando da chegada do Messias. O reino de Deus viria com a chegada do Messias, com a chegada da sua pessoa. Então, a mensagem dele apontava para uma solução. Se o problema seu é que você está separado de Cristo, separado de Deus, a solução é Jesus. A solução é o reino de Deus. Então se arrependa, porque o reino de Deus está próximo. Se arrependa, porque o Cordeiro de Deus, como ele vai falar lá no Evangelho de João capítulo 1, porque o Cordeiro de Deus está chegando, e ele vai tirar o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus está chegando, e ele vai morrer no lugar de vocês. O Cordeiro de Deus está chegando, e ele vai resgatar a vida de vocês. Então, se arrependam. A mensagem dele tinha uma forma, era o confronto. Tinha um foco, combater o pecado. A mensagem dele tinha uma solução, Jesus Cristo. Ele está chegando, ele está próximo. Mas a mensagem dele também tinha um método, o arrependimento. A palavra grega usada para arrependimento aqui no grego é metanoia. E a melhor tradução para essa palavra não é arrependimento. A melhor tradução para essa palavra é conversão. A melhor tradução seria: convertam-se, pois o reino de Deus está chegando. Pois o reino dos céus está próximo. Esse é o método dele, arrependimento. Olha que interessante. Se o problema é o pecado, se Jesus é a resposta, o método é a metanoia. Metanoia significa mudar a forma de pensar, mudar a forma de sentir e mudar a forma de decidir as coisas. Quando eu mudo, quando eu me arrependo, eu mudo a minha maneira de pensar. Eu estou errado. Eu estava indo para o buraco. O caminho que eu estava indo não é correto. Quando eu me arrependo, eu mudo meu sentimento. Aquilo que para mim é alegria, agora é tristeza. Quando eu me arrependo, eu decido radicalmente ser diferente. Arrependimento é decidir por uma nova vida. Arrependimento é decidir mudar completamente. E o verso 6 diz que não só se arrepender, mas confessar seus pecados, publicamente confessar os seus pecados. Não só confessar os pecados, batizar. Então eu me arrependo, confesso o meu pecado e batizo. Porque é interessante, porque arrependimento é metanoia, mudança de pensamento, sentimento e decisão. E confessar no grego é homologel, significa eu concordo com Deus que a vida que eu estou levando está errada. Eu concordo com Deus que a vida que eu estou levando vai me levar para o buraco. Eu concordo com Deus que a vida que eu estou levando não presta, não faz sentido. E eu batizo. E batismo significa morte. Eu morri para o mundo. Eu morri para a velha vida. E esse batismo aqui, embora muitos acreditam que João Batista entrava no Jordão com as pessoas e pegava um canequinho de água e jogava na cabeça dela, já viu essa foto? Algumas bíblias católicas antigas têm essa foto. João Batista no Jordão, com a canequinha de água jogando na cabeça das pessoas. Mas isso não é verdade, porque até mesmo a prática da seita dos essênios, que estava ali nas margens do Jordão, ali do Mar Morto também, que era de Curã,
eles batizavam por imersão. Eles mergulhavam as pessoas na água. Então esse batismo de João certamente foi por imersão. As pessoas entravam na água e ele mergulhava ela na água e tirava ela. O batismo significa eu morri para essa vida velha. A mensagem de João fala dessa morte para a velha vida. Fala dessa morte para a vida que não faz sentido. Mas a mensagem de João fazia também uma distinção na humanidade. Quando ele fala no verso 11, olha o que diz aí o verso 11. Eu batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém que é mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar a sua sandália. Ele o batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui, ele está fazendo uma distinção da humanidade. Porque batismo com o Espírito Santo fala da salvação. E batismo com fogo fala da punição dos ímpios. Olha o que diz a sequência. Ele traz pá na sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, os convertidos, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. Então, quando ele está falando de batismo com o Espírito, ele está falando da salvação. Quando ele fala do batismo com fogo, ele está falando da punição. Embora alguns teólogos e bons teólogos acreditem que fogo e Espírito aqui são sinônimos, ele está falando de um só batismo. O fogo purifica, o Espírito enche. Eu entendo, como outros teólogos entendem, que aqui ele está falando exatamente do batismo com o Espírito para a salvação e do batismo do fogo para a perdição, para a destruição. Ele está fazendo uma distinção aqui na humanidade. Uns é trigo, outros é palha, é joio. Uns serão salvos, outros serão destruídos. Então percebe que a mensagem de João Batista foca nessa distinção. Ou seja, não só fala da salvação, mas fala do julgamento. Nós queremos pregar o evangelho, mas não queremos falar que haverá julgamento, que haverá fogo do inferno, que haverá destruição. O mesmo acontece exatamente no Salmo 1, aonde aqueles que são salvos, os justos, e aqueles que como a palha serão jogados no fogo. Então nós temos que ter consciência que a mensagem do evangelho tem que falar da graça salvadora, mas a mensagem do evangelho tem que focar no juízo de Deus. Não podemos deixar de falar da punição. Não podemos deixar de falar do julgamento. Essa era a mensagem de João Batista. Mas a mensagem de João Batista continua. Ela cobra um resultado das pessoas. Olha o que diz aí. Deem fruto que mostre arrependimento. E aí, ele faz uma crítica aos fariseus quando ele diz: não pense que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Eu tenho sangue de Abraão na veia, eu estou salvo. Eu tenho sangue de Abraão na veia, eu estou redimido. Não. Vocês não serão salvos pelo fato de ter a mesma etnia de Abraão. Vocês não são salvos pela raça. Vocês são salvos pela graça de Deus. Então arrependam do pecado. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Filho de Abraão, olha o que ele vai dizer. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Então não fica confiando na herança. Não fica confiando no legado. Abraão providenciou um tesouro salvífico para nós a partir do seu sangue. Não confia nisso. Não se gabe de ser judeu. Não pense que ser judeu vai salvar vocês. Vocês têm que se arrepender. E é interessante, porque ele está chamando aqui raça de víboras, exatamente judeus. Olha aí o verso 7. Quando viu que muitos fariseus e saduceus iam para onde ele estava batizando, disse-lhe: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostra arrependimento. Muda de vida. Eu quero achar em vocês fruto. Não é só o fato de nascer judeu. Não é só o fato de ser filho de Abraão na carne. Vocês têm que se converter. É isso que ele quer dizer, irmãos. Não basta frequentar a igreja. Não basta ser membro de uma igreja.
Frequentar, muitos frequentam, hoje vários faltaram. É preciso nascer de novo. É preciso se converter. É preciso mudar de vida. Mas eles não querem mudar de vida. Eles querem continuar na vida errada deles. João Batista buscava um resultado. Buscava um fruto nas pessoas que pregavam. E hoje, a gente prega e não quer ver fruto. A gente está buscando fruto nos crentes. A gente só quer que eles aceitem, reduzam e batizem. A gente só quer a igreja cheia. E é gostoso ver a igreja cheia. É ruim ver a igreja vazia. Eu vou para casa triste, passo a noite triste, passo a semana triste lembrando das cadeiras vazias. É isso. Todo domingo que a igreja está vazia, eu sinto a mesma coisa. É gostoso ver a igreja cheia. Mas vamos ser sinceros. De que adianta igrejas lotadas, com mega eventos, megas tecnologias? Aonde estão os frutos de arrependimento? Aonde estão as mudanças radicais de vida? Aonde está? Eu vou encerrar, queridos irmãos, com o último ponto. Quem foi João Batista? Em último lugar, alguém que tinha consciência das implicações da sua missão. Ele sabia, alguém que tinha consciência das implicações da sua missão. Ele sabia que não seria fácil. Ele sabia que mexer no vespeiro ia ter consequência. Ele sabia que sofreria perseguição. Ele sabia que poderia perder a cabeça. Vocês acham que os fariseus gostaram de ser comparados à raça de víboras, a cobras venenosas? Vocês acham que os fariseus gostaram de ser confrontados com o arrependimento e a conversão, já que eles achavam que era filho de Abraão e não precisava de arrependimento e de conversão? Eu nasci crente, vou morrer crente, eu nasci judeu, vou morrer judeu. Você acha que eles estavam contentes? Mas quando João Batista mexe no vespeiro, quando João Batista coloca o dedo na ferida, ele trouxe para si problemas e perseguição. É por isso que o apóstolo São Paulo vai dizer em Colossenses 1:24, que agora eu cumpro no meu corpo o que resta no sofrimento de Cristo, porque toda vez que nós levamos a sério a palavra de Deus, a gente vai sofrer perseguição. Essa é a palavra de Paulo para Timóteo. Aquele que quer viver piedosamente padecerá, passará por provação. E João Batista teve um dos maiores desafios da sua vida. João Batista confrontou Herodes no seu pecado. João Batista confrontou Herodes no seu pecado. Repreendeu Herodes. Falou do seu adultério. Denunciou o seu adultério. Mexeu com Herodes o Grande. Herodes já tinha tido 10 casamentos. Herodes matou as esposas e os filhos. Sabe por quê? Com medo dos filhos assumirem o lugar dele. Teve um dos filhos que cresceu muito, foi estudar e se preparar. E alguém falou para ele, ele vai ser melhor do que você. Mandou gente lá e matar o filho. E João Batista decide acusar o adultério dele, o erro dele, de ficar com a esposa do irmão. Teve um pregador que afirmou que João Batista errou aqui. João Batista saiu da sua área, foi para a política, e Deus não chamou ele para ir para a política. Então, quando ele foi para a política, ele cometeu um erro e por isso morreu. Se ele não tivesse saído da sua área, ele não teria morrido.
O que essa pessoa não entendeu é que João Batista foi o último dos profetas. Ele estava no mesmo espírito dos profetas do Antigo Testamento, que apontava o dedo não só para o sacerdote, mas também para os reis. Que não só profetizava para Israel, mas profetizavam também para as outras nações. É só ler Isaías, é só ler Ezequiel, é só ler Jeremias. Eles têm profecias contra as outras nações. Houve profecias contra o rei da Babilônia. Sempre houve. João Batista não errou. Deus chamou para ele ser uma voz profética, não só para a religião, mas para todas as pessoas. E esse mesmo Herodes foi o que mandou matar as criancinhas quando ficou sabendo que entre elas nasceria o rei dos judeus. João Batista não deveria acusar esse homem? E por causa disso ele foi preso. Até o dia que Herodias, diante daquela ameaça, daquela situação toda, e a filha dançando diante do rei, que já estava tonto, bêbado, ele falou: o que você me pedir eu vou te dar. Só pedir. Aí a mulher falou, cochichou no ouvido da filha: pede a cabeça de João Batista numa bandeja. E Herodes tinha medo de João Batista. Herodes, inclusive, tinha bastante pânico de João Batista. Intimidava ele. Mas ele tinha feito a promessa de que daria o que ela quisesse. E então entregaram a cabeça de João Batista. Mas João Batista não negou. Não voltou atrás. Não deixou de pregar a verdade. Não deixou de pregar a palavra de Deus. De denunciar o pecado. Quantos de nós hoje não queremos mais denunciar o pecado? Não queremos denunciar os erros. E as pessoas estão vivendo vida dupla, achando que isso é cristianismo. Isso aconteceu em 1 Coríntios, capítulo 5. As pessoas começaram a fechar os olhos para o pecado dentro da igreja. E Paulo falou: vocês estão sendo omissos. Entregue essas pessoas a Satanás, para quem sabe a alma dele seja salva. Mas nós não queremos agir como Paulo. Nós queremos passar a mão. A nossa geração não quer confrontar o erro e o pecado. Talvez seja por isso que muitos pastores hoje se venderam ao movimento LGBT. Transformaram igrejas em igrejas inclusivas, fazendo casamentos homossexuais, tentando justificar pela Bíblia que a união homossexual também é uma criação divina e não apenas a união heterossexual. Nós estamos com medo de falar a verdade. Estamos com medo de assumir a nossa identidade. João Batista não. João Batista tinha consciência de quem ele era, de como ele deveria viver, de qual era a sua missão, de qual deveria ser sua mensagem e de quais implicações ele teria se vivesse e agisse como ele agiu. Vamos colocar de pé, queridos.